Hoje você vai saber qual é o jeito mais simples de passar na OAB. Fala pessoal, meu nome é Fernanda, hoje gravando para vocês um pouco fonhém, porque estou me recuperando de uma gripe. Nesse canal a gente fala um pouco sobre o mundo dos concursos, o mundo do direito, comento alguns livros que fiz a leitura e por aqui então você encontra um pouco de tudo, fica que você vai gostar. Já curte esse vídeo, não te custa nada, mas vale muito para mim e vamos para o tema do vídeo. A prova da OAB, a famigerada prova da OAB. Gente, eu sou formada há mais de 5 anos, fiz a OAB no 9º período e achei o estudo para a OAB em si simples. A fórmula que eu utilizei, achei simples. Alguém me falou para fazer dessa forma, não lembro quem, mas eu acho que alguém me falou. Fiz e deu certo. Passei no 9º período, passei com a pontuação super alta na primeira fase. Foi tudo tranquilo. E hoje eu vou ensinar para vocês como que eu fiz. Ah, Fernanda, mas você fez a prova há mais de 5 anos. O que você fez não funciona. Funciona. E eu te falo que funciona porque atualmente eu dou aula em uma faculdade. Nessa faculdade eu fiz um aulão para a OAB de Direito Constitucional e para isso eu fui revisitar as provas e eu vi o quê? As provas continuam exatamente do mesmo jeito, cobrando as mesmas coisas com o mesmo estilo. Então não tem nenhuma novidade, não tem nada assim muito surpreendente com relação à prova. É claro que vai ter um assunto ou outro que seja uma novidade e tal, mas no geral a prova é a mesma coisa. E aí eu anotei alguns passos aqui nesse livrinho lindo, maravilhoso, para te explicar o que é que você vai fazer para você passar na OAB. A forma mais simples e mais barata. A fórmula mais barata. Isso é importantíssimo nos dias de hoje, dado o preço que estão as coisas. Bom, a prova da OAB, primeira coisa que você precisa saber, primeiro assim, antes de qualquer coisa, a prova da OAB, ela tem um estilo próprio. Porque ela é uma prova que ela realmente olha para a sua atuação como advogado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela pega casos práticos e transforma em questões. Ela quer saber a sua atuação como advogado naquela questão prática, naquela questão real. Então você vai precisar conhecer esse tipo de questão, estar familiarizado com esse tipo de cobrança do assunto. Não é uma prova que ela te cobra puramente o conceito de determinado instituto. Ela não vai te fazer uma pergunta que seja respondida só com a teoria. Você precisa da base teórica, mas você precisa saber aplicar essa base teórica, porque ela realmente é bem focada, nichada na parte da atuação do advogado. Então você precisa conhecer esse tipo de questão. Não adianta você fazer questão de concurso estudando para a OAB, porque é outra pegada. É outra forma de cobrar o assunto. Então é importante você fazer vários tipos de questão, claro, mas você tem que ter maior atenção a esse tipo de questão, que é um estilo próprio da FGV. Outra coisa, você tem que aprender, e isso é essencial, a fazer prova com um bom ritmo. Por quê? Porque as questões, elas têm um texto e esse texto geralmente ele é grande, porque ela vai contextualizar às vezes ali a situação. Às vezes o texto é até um pouco desnecessário, mas ela vai trazer uma contextualização, ela vai te contar uma historinha. Você tem que estar com essa leitura rápida e dinâmica pronta para poder ler a questão mais rápido e então conseguir responder toda a prova. Não ficar ali e responder, não consegui responder as últimas questões porque não deu tempo. Não, você tem que treinar para conseguir responder a prova inteira. Fazer a leitura e responder a prova inteira. Então, esses dois primeiros passos são assim, digamos que os passos de número 0. Você precisa conhecer o estilo de questão e você precisa estar pronto para fazer a leitura de questões que são grandes e que vai te exigir ali um treino realmente, para que você esteja familiarizado com aquilo dali. Esse é o passo 0, é o que você precisa estar ciente. E aí nós vamos então ao primeiro passo que eu anotei, porque esse já é mais direcionado. O que é que você precisa fazer? Você precisa pegar as provas antigas da OAB e responder. Quando eu fui dar esse aulão para a OAB que eu comentei com vocês, eu peguei provas, as últimas provas, e vi ali como é que está sendo cobrado, o que é que está sendo cobrado. E foi nisso que eu constatei que a prova continua tendo o mesmo estilo, cobrando os mesmos assuntos. Olhei ali a prova, percebi qual era o estilo, percebi o que estava sendo cobrado, já entendi o caminho que a prova está tomando.
Então, você que vai prestar o exame, primeira coisa que você realmente precisa fazer, balançar um pouquinho aqui para vocês, porque eu bati sem querer. Mas a primeira coisa que você vai precisar fazer é imprimir as provas antigas. Ah, não posso imprimir, então você faz no computador mesmo. Você vai pegar essas provas antigas e você vai resolvê-las. Fernanda, quantas provas? O máximo que você conseguir. Na medida que você for resolvendo as provas, à medida que isso for acontecendo, você vai se dando conta do que está sendo cobrado, do que está sendo mais cobrado, do estilo de cobrança, daquilo que você precisa melhorar. Quais são as disciplinas que você precisa melhorar? Nessas disciplinas, quais são os assuntos que você precisa melhorar? Você vai se dar conta de tudo isso à medida que você for resolvendo as provas. Isso custa um total de R$0, porque as provas estão no site, estão lá disponíveis provas e gabaritos. Você imprime as provas, ou então você faz no computador mesmo. Você vai fazendo ali, resolvendo a questão, anotando seu gabarito, depois você corrige. E você vai se familiarizando com a prova, você vai revisando, você vai saber quais são os seus pontos fracos, o que é que você precisa estudar mais. É dessa forma. Simples, simples. Nada mirabolante, nada de... Não é um cronograma, não é uma coisa que você vai revisar com 3 dias, com 5 dias, com 10 dias. Não, você vai pegar as provas e vai resolver. E aí você vai também se dar conta, não, eu tô bem. Ah, eu tô acertando aqui 35, 37, eu tô acertando 40, que é o mínimo que você precisa acertar. Você vai se dando conta. Ah, eu tô acertando 20 questões numa prova que tem 80. Aí você precisa estudar. Você precisa estudar. Aí não é fórmula, não é revisaço, é estudo. É estudo. Se você está acertando 20 questões para baixo, 30 questões para baixo, você precisa estudar. Você não precisa de uma fórmula mágica, você precisa de estudo. Isso é a verdade. É duro falar isso? É, mas eu não vou estar te fazendo favor nenhum floreando aqui a verdade para você. Se você está com uma pontuação tão baixa assim, você precisa estudar. Você está sem base e você vai precisar estudar. Você pode fazer um estudo mais estratégico, olhando mais para as disciplinas que você está errando mais? Claro que pode, mas nessa conjuntura de uma prova dessa que você acertou apenas 20, realmente você vai estar com a deficiência em muitas disciplinas. Então, se você está acertando 35, você só vai lapidar. Você vai lapidar e você vai conseguir no dia da sua prova. Mas o que você vai fazer? Responder as provas antigas, saber onde estão os seus erros e corrigir esses erros. Aí eu tô errando muita questão de processo civil. Tá aí a sua falha, tá aí o seu diagnóstico. Você precisa estudar processo civil. Ah, mas aí dentro do processo civil é um mundo, minha prova é em um mês, o que é que eu faço? Aí você vai fazer a estratégia. Qual é a estratégia? No que concursos que você pode assinar por um mês somente. Você vai lá e você vai fazer o raio-x da prova da OAB. Lá tem uma parte que lhe possibilita fazer o raio-x. Você vai fazer o raio-x e você vai ver dentro de processo civil quais são os assuntos mais cobrados. Ah, é cobrado ação, é cobrado competência, é cobrado a parte ali que vai tratar de valor da causa, saneamento do processo, recursos, cumprimento de sentença. Você vai ver quais são, digamos assim, os 3 assuntos mais cobrados e esses 3 assuntos você vai estudar. Você vai resolver questões, você vai ler no processo civil, no Código de Processo Civil, esses assuntos. É isso que você vai fazer. Então, primeiro passo, resolver as provas antigas e perceber onde está a sua deficiência. O segundo passo, fazer o raio-x da prova. Fazer o raio-x daquilo que você está errando mais. Você pode fazer de todas as disciplinas, mas se você tem pouco tempo, é melhor que você foque naquilo que você está errando mais, para que você faça o raio-x e consiga estudar os assuntos, consiga perceber aquilo dali. Uma coisa que é muito importante é, às vezes, a gente está estudando, quem já tem base, você provavelmente não vai precisar para a prova da OAB, assistir uma videoaula de 3 horas sobre saneamento do processo. Você não tem esse tempo. Se você assistir às 3 horas, olhando para o nada, sem prestar atenção, pegando no celular, sem fazer nenhum tipo de anotação, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não vai lhe ajudar em nada. Então, o que é que você pode fazer? Que é um estudo mais dinâmico, mais rápido e que tem resultado. Lê no código. Ah, mas ler o código é muito chato. É, mas mais chato ainda é não passar na prova. Então, você vai pegar o seu código e você vai fazer a leitura 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até você ver que você está conseguindo memorizar e acertar as questões.
Isso é simples, isso é barato. Ah, eu não tenho o código. Você não tem o código, mas você tem um computador, você tem um celular. Você vai pegar o código no seu celular, você vai pegar o código no computador e você vai fazer a leitura. É simples. A gente às vezes fica procurando uma fórmula mágica, uma coisa mirabolante, uma coisa incrível. Não precisa. Não precisa. A estratégia mais simples pode ser, sim, a estratégia que te aprova. Foi a estratégia que me aprovou. Me aprovou no 9º período de primeira. Tranquilamente. 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 Por que não vai aprovar você? Vai aprovar sim. O estilo de prova é o mesmo. Tem até súmulas que você vê que eles cobram de forma reiterada. Mas para você tomar consciência disso, você vai precisar fazer essa leitura das provas antigas, essa resolução das provas antigas, para você se familiarizar com essas coisas. E a terceira coisa que você pode fazer, que vai te ajudar bastante, é estudar ética. Muita gente não tem ética na faculdade, não estuda, ou quando vai ter, às vezes já é no 10º período, e não e quer fazer a prova antes. Então você pode comprar um cursinho só de ética, pode pegar aulas no YouTube de ética e ali anotando, vendo aquilo que mais cai também, e estudar ética. Pronto! Você passa na OAB. É simples, é tranquilo. E eu tenho certeza que se você aplicar o que eu falei aqui de forma comprometida, de forma real, você também vai alcançar a sua aprovação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que ele tenha te ajudado, que você coloque em prática isso aqui e que já já você esteja com a sua carteirinha de advogado nas mãos. Tchau e até o próximo vídeo. Curte o vídeo!